pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, vamos chegando, dá um tempinho para o pessoal chegar. Nossa live hoje é um plantão de dúvidas, só para a gente conversar e rever o que nós conversamos ontem na nossa aula 1 do Workshop Nacional de Fala e Linguagem Infantil. Nessa aula 1 nós conversamos sobre o raciocínio clínico. Eu foquei bastante em explicar mais as questões intrínsecas que acontecem na criança, a associação, a relação com o desenvolvimento neurobiológico e o nosso raciocínio clínico fonodiológico. Então, hoje, nessa live Plantão de Dúvidas, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero mais é tirar as dúvidas de vocês, que ontem na aula nós tivemos mais de 300 pessoas ao vivo, não consegui tirar as dúvidas, então agora estou à disposição. Quem não assistiu a aula 1, tá disponível lá no YouTube, tá bom? E amanhã nós teremos a aula número 2 de planejamento terapêutico. É muito importante que para a gente poder começar a montar um planejamento terapêutico do nosso paciente, a gente antes consiga montar um bom raciocínio clínico, né? Então, o raciocínio clínico, inicialmente nós fonoaudiólogos precisamos entender muito bem os principais marcos do desenvolvimento infantil. Esse é o primeiro ponto, porque a gente só vai entender o que é alterado se a gente compreende o que é normal, né? Então, a gente precisa muito bem ter esses principais marcos do desenvolvimento de uma forma prática na nossa memória. Por quê? O meu intuito é sempre ajudar fonoaudiólogos a se tornarem referência no atendimento de fala e linguagem infantil. E um fonoaudiólogo referência não é o fono mais famoso, não é o fono que, enfim, é o mais conhecido. Isso é consequência. Por quê? Porque antes disso, o fonoaudiólogo referência é aquele profissional que sente total confiança em seus atendimentos, que atende a criança sabendo o que está acontecendo ali, a cada encontro consegue explicar e passar aos pais e de preferência atende na presença deles, está sempre mostrando como precisa ser essa estimulação ou intervenção com a criança. E principalmente sabe transformar esse conhecimento técnico e teórico em uma prática eficiente, eficaz, que transforma de fato a vida da família e da criança. Esse é o objetivo de um fonoaudiólogo referência no atendimento de fala e linguagem infantil, né? Então, os principais marcos do desenvolvimento infantil, nós, na prática clínica, precisamos estar sempre acessando eles. E aí a gente começou a aula de ontem, eu pedindo para quem estivesse ali, assim que pudesse, fazer uma atividade prática. Qual que é essa atividade prática? Eu sugeri que vocês parem um tempinho e coloquem os principais marcos do desenvolvimento que vocês conseguem acessar na memória de vocês. Muitas vezes a gente tem uma habilidade ali que a gente sabe que é importante de tal idade, mas que a gente não lembra. Certo? E que na prática clínica, às vezes, a gente até esquece de explicar essa importância para os pais ou de pegar alguma informação desse marco do desenvolvimento da criança que pode contribuir para uma orientação que nós vamos passar e assim mudar algo na rotina e na vida dessa família. Porque os pais não sabem quais são os principais marcos do desenvolvimento infantil. E os pais, eles estão dentro de um mar sem saber para onde ir, deixados à deriva, sabe? Essa é a sensação, gente, de um pai e de uma mãe.
com uma criança típica. Imagina uma criança que está apresentando um desenvolvimento atípico, um transtorno, enfim. Esses pais se sentem ainda mais à deriva, assim, ó, nesse marzão. E nossa responsabilidade como profissionais é orientar esses pais, falar o que é importante acontecer. E eu falo muito que a nossa missão como fonoaudiólogos, primeiro tem que ser encontrar os pontos fortes da criança, né? O que essa criança já tem, já conhece, já demonstra. Esse é o primeiro passo. E a gente só consegue isso sabendo quais são os principais marcos desse desenvolvimento infantil de forma fácil, acessível na nossa memória, de uma forma que nós não precisamos estar pegando um livro para ver. É claro que vai existir a avaliação formal, a avaliação protocolada, né? A gente vai em alguns momentos usar alguns testes que vão dar de forma mais organizada e padronizada as habilidades em cada idade, mas até chegar o momento de aplicarmos um teste, nós já precisamos estar ali olhando de forma clínica o que essa criança já tem. O que já era esperado ela estar demonstrando? Então, nós precisamos focar em encontrar a potencialidade da criança e da família, trazer novas ideias para novas habilidades emergir e essa família conseguir estimular de forma diferente a criança. Então, ontem também na aula 1 eu falei que dentro de um raciocínio clínico, nós vamos definir a quantidade de encontros iniciais que nós vamos ter com essa criança e com essa família, né? E que dependendo da criança, o foco não é intrinsecamente ainda na criança, o foco precisa ser com os pais, para ensiná-los como estimular essa criança ou como modificar a forma que eles estão estimulando a criança. Por quê? Porque dentro desse marco, né, importante, dentro desses marcos importantes que a criança precisa passar, existe uma pergunta importantíssima que nós fonoaudiólogos precisamos saber responder, que é: como uma criança se desenvolve e aprende a fala e a linguagem, né? Então, eu preciso, como fono referência, saber acessar os principais marcos do desenvolvimento infantil de forma fácil, rápida, clinicamente ali, conversando com a família, mas eu também preciso saber responder como uma criança se desenvolve e aprende. Porque eu só vou entender os principais marcos do desenvolvimento se eu sei como eles acontecem na criança. Faz sentido isso, gente? Então, são respostas diferentes, mas que estão integradas. Então, voltando para a prática. Eu pedi que ontem o pessoal que estivesse ali presente fizesse essa atividade. Colocasse em um papel as idades, né? A partir de 1 ano, a partir do nascimento até 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio até 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio, a partir de 3 até 4. Depois de 4 até 5. Depois de 5 até 6. Ou então você mesmo vai organizando como você, né, faz aí. Eu, na minha prática clínica, eu sigo sempre a idade com meses. Então, por exemplo, uma criança com 1 ano e 8 meses, né? Essa criança já tem que estar muito mais perto do que é esperado para uma criança ali de 2 anos. Mas uma criança com 2 anos e 2 e 3 meses, ela tá ainda próximo do que é esperado para 2 anos, né? Então a gente tem que ir medindo isso de acordo com as respostas da criança, porque esse desenvolvimento infantil, ele é acumulativo, ele é de acordo com as experiências que a criança vai vivendo em diversas áreas da vida dela, em diversos ambientes, pessoas. Então, os marcos do desenvolvimento infantil, eles não seguem uma linearidade, ok? Mas existem sinais que nós precisamos ficar atentas e atentos a cada idade. Então, você como fono tem essa missão
de colocar os principais marcos do desenvolvimento sem olhar em nenhum livro, sem olhar em nenhum teste. Essa foi a tarefinha que eu passei e que eu gostaria muito de saber o quanto que vocês conseguiram lembrar, né? E aí no material de apoio da aula de ontem eu coloquei todos os principais marcos que eu consegui lembrar, tá bom? Então tá lá no material de apoio, tá lá no Telegram, mas pesquisem e olhem depois de fazer a tarefa, tá? Essa tarefa foi muito importante para mim. Quando eu comecei a montar a aula, eu falei assim, não, eu não vou dar de mão beijada os principais marcos do desenvolvimento infantil, porque eu estou tendo que fazer esse exercício de lembrar do que eu sei, né, para melhorar a minha prática, para melhorar a minha fala para os fonos. Então, os fonos também precisam fazer essa prática. Agora, falem aqui para mim, vocês já fizeram isso alguma vez? De colocar os principais marcos do desenvolvimento infantil sem olhar em nenhum livro, em nenhum lugar, para vocês medirem o quanto vocês sabem desse desenvolvimento infantil, desses marcos, quanto que tá aí guardadinho. Vocês já fizeram? Deixa eu saber se vocês já fizeram. Conta aqui para mim. Quem já fez? Bora, respondam para mim, gente. Vou repetir a pergunta. Tem muita gente entrando agora. Quem já parou para fazer os principais marcos do desenvolvimento infantil que sabe, sem pesquisar e sem olhar em nenhum lugar? Quem já fez isso? A Tânia, não. Não. A Nina, não. Não, mas é uma ótima ideia. Então façam isso, eu não. Isso, gente, eu sempre venho fazendo isso porque eu vou preparando aulas, né? Mas eu falei, gente, isso aqui é um exercício prático que nós precisamos fazer, porque a gente tá ali na memória de longo prazo. Então a gente precisa exercitar isso, né? A gente precisa... Tenho tudo impresso. Não, Carol, não. Eu também tenho vários materiais com esses principais marcos do desenvolvimento infantil, mas a nossa missão é pegar da nossa memória de longo prazo, até porque depois que você for olhar os materiais que você tem, você vai ver o que você colocou, o que você não colocou, né? E isso vai fixar melhor ainda na sua memória. Isso é exercício prático. Quanto mais a gente pratica acessar as nossas informações, expressá-las também, mais fácil vai ficando. E o nosso objetivo como fonoaudiólogos que faz uma prática clínica diferenciada é saber explicar isso sem olhar em nenhum material para os pais, né? Então, por exemplo, ontem na aula também eu expliquei a diferença entre o balbucio e o jargão. E agora comentem e respondam aqui para mim. Vocês sabem essa diferença entre o balbucio e o jargão dentro desses marcos do desenvolvimento infantil? Coloquem aqui para mim para eu poder saber. Que legal, Flávia. Flávia trabalha em escola, então fica mais prático, né? Lucimara nunca fez. Então faz, Lu, depois me conta. A Gi tá assistindo a aula de ontem, legal. Então a pergunta agora que eu quero saber de vocês é: vocês sabem a diferença entre o balbucio e o jargão? A Vesnúbia disse que não. A Sabrina disse que sim. Balbucio e jargão. Qual é a diferença, mas também qual é a importância disso para a fala? Esse é um ponto importante, né? A gente sabe muitas vezes que o balbucio é a criança brincar com os sons da fala, é emitir uma variedade de sons, de combinação de sílabas, né? E o jargão é essa variabilidade de sons na fala da criança, mas com prosódia, com uma variação na melodia,
na intensidade, onde até parece que essa criança já está falando, mas ela não está trazendo para esses sons que ela está emitindo significados, ok? Mas ela já entende que há ali dentro dessa combinação de sons uma melodia que vem associada com a fala. E esse jargão, ele acontece principalmente porque dentro de 9 meses a 1 ano, essa criança já desenvolveu, certo? Já emergiu nela a capacidade de compreender a intenção de fala. Quando uma pessoa tá brincando, quando a mamãe tá brava, quando a mamãe tá mandando procurar, quando a mamãe tá dando uma ordem. Então, perto de 1 ano, essa criança, antes das primeiras palavrinhas, ela já está fazendo jargão. Por quê? Porque a compreensão auditiva dela já está ali sendo potencializada, ok? Então, isso vem para a fala. A fala e a linguagem, elas estão muito juntas desde o nascimento da criança, ok? Então, por exemplo, o primeiro marco do desenvolvimento infantil é o choro. Qual é a relação do choro com a fala? O desenvolvimento motor mesmo da fala, né? Porque a linguagem é o conhecimento, é o pensamento, são as regras gramaticais, é todo o vocabulário sendo trabalhado ali a nível mental. Mas a fala, quando ela vai mesmo para a parte da ação, ali a gente está tendo um movimento, uma junção de movimentos motores, ok? Então, a fala e a linguagem, elas já estão se desenvolvendo ali desde o nascimento. É claro que a gente poderia falar desde de dentro da barriga da mãe, né? Mas os principais marcos. Então, uma criança, quando nasce e ela chora, é sinal de que ali o pulmão dela já começou a funcionar, as pregas vocais já vibraram, ok? Então, já saiu som desse trato vocal, ok? Então, é o primeiro movimento que precisa acontecer para a fala se desenvolver. Então, uma criança que não chora, ou que chora muito baixinho, que não tem força para chorar, nós temos que ficar atentas a isso. A gente precisa perguntar como que era o choro dessa criança, se essa criança chorou ao nascer. Por quê? Porque é ali uma movimentação mecânica de órgãos sendo trabalhados já, que vão influenciar diretamente depois no desenvolvimento motor de fala, ok? Então, essa criança com 4 meses, ela precisa já começar a desenvolver a firmeza de tronco, ok? E qual é a relação do tronco encefálico com o desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Porque a linguagem, para ela se desenvolver, esse conhecimento dos códigos, da língua, enfim, de tudo que essa criança vive, esse conhecimento e esse aprendizado vai acontecer a nível, certo? Principalmente de sistema nervoso central. Mas eu falei na aula de ontem os 4 principais sistemas que precisam estar sendo trabalhados, que influenciam diretamente no desenvolvimento de fala e linguagem. Só que a linguagem é uma habilidade cognitiva que acontece a nível de sistema nervoso central, ok? Então, qual é a relação dessa firmeza de tronco que a criança tem que ter com 4 meses para o desenvolvimento cognitivo? Né? Então, tudo isso nós já vamos entrando dentro de um raciocínio clínico. Por quê? Qual é a finalidade de nós entendermos se essa criança foi um bebê firme, se alcançou esses principais marcos do desenvolvimento físico, né, e corporal do primeiro ano de vida? Porque a gente sabe dessa relação para o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe dessa relação para o desenvolvimento da fala, ok? Só que a gente precisa entender que esses marcos, eles não vão parar. Eles vão acontecer até perto dos 6 anos de idade, né? Porque espera-se que com 6 anos essa criança já tenha adquirido e esteja dominando todos os códigos aí, os níveis de linguagem. Por quê? Porque com 6 anos essa criança já tem que estar narrando,
ela já tem que estar mantendo diálogo sem apoio, ela tem que estar contando fatos organizados, porque aí vem a próxima etapa desse desenvolvimento linguístico, desse desenvolvimento cognitivo, que é aprender o outro código, né? Que é a leitura e a escrita. É transformar todo esse conhecimento mental que ela tem da língua em uma outra forma de expressão, que é a leitura e a escrita. Então, por isso que uma criança que chegou perto dos 6 anos, que ainda não adquiriu por completo esse conhecimento linguístico a nível mental, fonológico, sonoro, articulatório, expressivo e compreensivo, ela vai ter muita dificuldade e lacunas no desenvolvimento da leitura e da escrita. E nós, como fonoaudiólogos infantis, aí desse primeiro passo, né, dessa primeira fase da criança, nós temos como missão prepará-las para serem bons interlocutores, né, que elas consigam se expressar, que elas consigam ter uma identidade, porque a linguagem traz isso. A linguagem é a capacidade do ser humano transformar as experiências e tudo que ele vive em diálogo, em comunicação, em troca de ideias e informações, ok? Então, esse desenvolvimento do tronco encefálico, ele vai estar sendo amadurecido aí, vivendo um processo de maturação em cada idade. Por isso que é longo esse período de desenvolvimento da fala e da linguagem, ok? Porque depende também dessas estruturas, das estruturas corticais, das estruturas que envolvem todos os sistemas neurobiológicos da criança. Então, vai havendo ali uma neuromaturação, um amadurecimento neurobiológico que vai contribuindo para o armazenamento do conhecimento dessa criança. Então, nós como fonos, quando eu digo que nós precisamos, antes de tudo, ver o que essa criança já tem de potencial, é muito importante. Quando a gente recebe uma criança pela primeira vez, nosso foco não tem que ser em ver o que ela não tem ainda de fala e de linguagem. A gente precisa potencializar, antes de tudo, a interação com essa criança, que ela consiga transmitir os desejos, as ideias, de alguma forma ela tenha a intenção de ter comunicação com o ambiente, com a gente, com os pais, porque aí a gente vai começar a ver o que essa criança já tem de conhecimento. Porque é a partir disso que a gente vai dar os primeiros passos e a gente vai poder identificar como essa criança está se desenvolvendo e aprendendo, ok? Então, o tronco encefálico, ele é importantíssimo. E aí, ontem na aula eu ressaltei, se a gente recebe uma criança que tem dificuldade de permanecer sentada, ou então pode ser agitada, mas também pode ser extremamente passiva, aquela criança que está sempre sonolenta, aquela criança que está sempre deitando. Quando chega uma atividade mais difícil, ela já deita, parece que está sempre com sono. Uma criança molinha, uma criança desastrada, né? Então, a gente tem esses dois extremos, a criança agitada e a criança muito passiva e sonolenta. Isso pode ser um desenvolvimento aí mais atrasado ou imaturo de tronco encefálico, que essa criança não está ainda tendo uma rapidez e uma agilidade nesse processo de informação que precisa entrar pelas vias sensoriais, se conectarem rápidas em cada circuito cerebral para essa criança associar as informações. Então, eu também fiz uma pergunta ontem na aula. O quanto que vocês fonos colocam atividades físicas e corporais na prática clínica de vocês. Dentro das minhas aulas, dentro dos meus cursos, onde eu mostro mesmo a minha prática clínica, como eu trabalho com as minhas crianças e com os pais, eu mostro que eu sempre inicio focando nesse desenvolvimento corporal da criança, independente da idade, independente do diagnóstico. Eu, por exemplo, não gosto de ver uma criança através das lentes e do diagnóstico do autismo. Eu atendo autismo, eu tenho estudado muito autismo, certo? Mas quando eu olho para uma criança, eu vejo o que eu preciso como fono
trabalhar a potencialidade da comunicação dessa criança, da fala e da linguagem. Mas para eu chegar nisso, ela vai precisar passar e adquirir os principais marcos do desenvolvimento infantil, independente do diagnóstico fonoaudiológico ou etiológico. Então, a nossa missão é encontrar caminhos e estratégias que ajudem essa criança a alcançar essas habilidades importantes. E aí eu comentei na aula de ontem um caso meu, onde eu estou há 1 ano e meio com o paciente. Há 1 ano e meio, o meu foco tem sido desenvolver percepção, atividade conjunta, interação para conseguir imitação. E depois de 1 ano e meio, agora que eu estou tendo a cada semana um feedback de novidades do que essa criança está fazendo. Então, agora que ele está começando a completar o nome dele, essa semana que ele conseguiu entender que tinha que pegar o chinelo para passear, agora que ele está emitindo mais sons, porque não emitia sons, certo? Com muita dificuldade ele emitia sons. Então, há 1 ano e meio. Né? Então, há 1 ano e meio, eu como fono ainda não estou focando na fala dessa criança. Estou focando sim na linguagem, mas qual a principal habilidade dentro dessa linguagem? A de desenvolver interação, a de desenvolver intencionalidade de comunicar, de trocar ideias, de se relacionar, a intencionalidade de perceber e entender o que está acontecendo em volta dele. Para quê? Né? Para que a gente consiga ali ter uma troca e com essa troca eu conseguir fazer com que ele receba, certo? O código, que ele receba essa linguagem, esse modelo que nós estamos querendo que ele adquira, que ele tenha acesso, ok? Então, quando a gente pega um paciente, nós temos que entender esse raciocínio clínico, onde essa criança está, o que ela tem e como fono, o que eu vou fazer para chegar até a fala e a linguagem dessa criança. Quais vão ser os caminhos que eu vou percorrer, né? A Flávia, aprendi muito no teu curso e nunca me esqueci dessa importância do desenvolvimento das habilidades cognitivas. Ô, Flávia, você é aluna minha, que legal, fico muito feliz, viu, Flávia, com o seu depoimento, obrigada, que legal, que bom. Então, aí vem essa pergunta, como uma criança se desenvolve e aprende? Então, a gente precisa entender que essa criança, toda criança, até nós, né? Quando a gente fala muito da criança, mas o tempo todo está acontecendo com a gente também. Então, nós nos desenvolvemos como seres humanos através do modelo social, das experiências efetivas e emocionais com o ambiente e com as pessoas que nos cercam. Então, através é o quê? É algo que nos atravessa, é algo que vem de fora e passa por nós, ok? Esse é o primeiro ponto. E por isso que é muito importante que o fonoaudiólogo atenda junto com os pais, tenha os pais junto, converse com os pais, troque informações com os pais, até inclusive sobre as estratégias que estão sendo criadas. Porque se uma criança, ela precisa dessa ação e desse movimento do que está externo a ela para se desenvolver, o tempo que ela passa com nós na terapia é muito pouco. O nosso foco precisa ser potencializar essa movimentação e essa ação que está extrínseca à criança. E para isso a gente precisa ter estratégias eficazes para ensinar os pais a serem bons comunicadores com a criança, que não está dominando essa fala, que não está dominando essa linguagem, por diversas causas patológicas. Então, o nosso foco é potencializar esses pais para se tornarem bons comunicadores, independente das dificuldades e das causas que impedem essa criança de aprender, de falar, certo? E a outra forma que a criança aprende e se desenvolve vai ser por meio do desenvolvimento de cada sistema biológico e orgânico. Então, veja bem, essa criança precisa que experiências atravessem ela e ela precisa que
por meio dos sistemas que ela tem dentro do corpinho dela, certo? Ela precisa que esses sistemas se integrem, trabalhem juntos, certo? De uma forma eficiente todos, para que ela se desenvolva e aprenda. Então, nós como fonos precisamos muito entender de todos esses sistemas biológicos e orgânicos que fazem parte do desenvolvimento do ser humano. Eu dei um exemplo ontem de crianças, por exemplo, que têm intestino preso. O que nós fonos podemos fazer com isso? Né? Diante disso, uma criança que tem o intestino preso, tem as questões de fala, de linguagem, de comunicação para nós trabalharmos, mas é uma criança que tem o intestino preso. Então, nós fonos vamos precisar criar estratégias de comunicação com os pais para que eles tenham estratégias que ajudem essa criança a evacuar, enfim, não sei, mas de alguma forma nós precisamos entender que o reflexo desse sistema excretor e digestório está atrapalhando essa criança a receber as experiências e a processar as experiências. Por quê? Porque ela fica mais irritada, ela fica mais impaciente, ela fica mais querendo o colo da mãe. Então, há uma questão neurobiológica nessa criança que interfere ela de se desenvolver, porque atrapalha ela a receber essas experiências que estão atravessando ela. E nós, como fono, estamos ali tentando ensinar a fala e a linguagem, mas essa criança só quer fazer cocô, essa criança só quer se sentir aliviada. E os pais não sabem o que fazer. Às vezes já procuraram médico, já procuraram tantas coisas. Então nós temos que ser fonos que saem da caixa, que busquem informações até em outras áreas. Não para entrar nas áreas de outras pessoas, não, mas para estar ali dando um apoio para os pais. Dando um apoio no sentido, olha, agora a gente não adianta, a gente não vai conseguir fazer tal atividade porque essa criança tá assim, assim, assim. Vamos focar em fazer uma outra forma que ela relaxe mais, que ela se sinta mais à vontade. Vamos deitar aqui no chão, vamos brincar de imitar os animais andando, de barriguinha para baixo. Vamos brincar de levantar as perninhas para o alto. Vamos brincar de agachar e de fazer alguns movimentos. Vamos brincar de fazer massagem na barriga. Então, com isso, a gente vai trazendo a comunicação, a fala, para essa situação específica que a criança está vivendo. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, por isso que, se a gente não atende junto com os pais, faltam informações a respeito da criança, a respeito da rotina. Sabe? Às vezes é uma criança que não dormiu bem. É uma criança que a semana na casa dela tá um caos. A mãe tá estressada, o pai não tá... Faz dias que ela não vê o pai. Eu tenho um paciente que quando o pai viaja, ele muda de comportamento e a gente já sabe que é porque o pai viajou, né? Então, na semana em que o pai viaja, a gente já tem que pensar lá, eu e a mãe, em algumas estratégias para essa criança... ficar mais confortável, não se estressar tanto. E aí, por isso que é muito importante essa comunicação, essa troca com a família, né? Então, dentro desses marcos do desenvolvimento infantil, teve uma pergunta ontem na aula, que eu vi depois no chat, que muita gente teve a dúvida. Quando a gente pensa nos principais marcos do desenvolvimento, a gente precisa pensar que essa criança ela está adquirindo habilidades, certo? Mas depois dos 4 anos, ela continua adquirindo. Só que ela já adquiriu o suficiente para usar essas habilidades. Então, a partir dos 4 anos, essa criança, ela não só adquire, como ela precisa dominar, certo? Essas habilidades linguísticas e de fala. Então, o nosso raciocínio clínico muda de acordo com a idade, por quê? Porque uma criança que está no início do desenvolvimento infantil, até 3 anos, por exemplo, é esperado que ela faça a aquisição dessas habilidades. Então, o nosso foco na terapia vai ser estimular. Uma criança que não tem habilidades, a gente precisa o quê? Ajudar que essas habilidades
façam uma imersão, elas venham para fora, essa criança comece a se expressar de alguma forma, essas habilidades. Então, a nossa terapia tem que ser voltada para estimular essas habilidades que precisam emergir. A partir dos 3 anos e meio e 4, que já é esperado que essa criança tenha adquirido algumas habilidades, o nosso foco vai ser em ajudar essa criança a manipular essas informações. E aí a gente precisa entender que já não é mais só uma estimulação, aqui é uma intervenção, onde a gente vai ajudando essa criança a ter novas respostas diante do que ela já sabe. Principalmente uma criança com 4 anos e meio e 5, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar melhor para elas o código linguístico, a gente precisa dar modelos para ela, para que ela perceba a diferença sonora, que ela perceba as regras gramaticais dentro de uma frase, não é? Para que ela estruture melhor o pensamento dela em uma fala, ou que ela consiga manter mais o diálogo e a narrativa. Então, dentro dessa terapia, nós estamos fazendo muito mais uma intervenção, certo? Do que uma estimulação. Mas nós não deixamos de estimular, ok? Só que a gente precisa entender essa diferença da estimulação para a intervenção na prática clínica, porque isso também nos dá mais capacidade de criar estratégias específicas para aquela criança. Faz sentido isso para vocês? Então, respondi a pergunta que eu vi ontem lá no chat, que muita gente não entendeu, né? Então, quais são os 4 sistemas que vão influenciar diretamente o desenvolvimento e aprendizado da fala e da linguagem? E que todo fonoaudiólogo precisa conhecer e integrar para montar um bom raciocínio clínico. Então, já vou aproveitar para saber quem esteve na aula ontem já sabe quais são esses 4 sistemas. Quais são esses 4 sistemas mais importantes que nós, fonoaudiólogos, precisamos conhecer? Qual? Tô procurando uma foto aqui para pôr. Eu não vou conseguir. Peraí, aqui tá bom essa. Legal. Gi, a partir dos 4 anos da intervenção, é mais focado na intervenção, Gi, porque a gente precisa modificar os aprendizados dessa criança, né? A gente precisa encontrar novos caminhos, modificar as respostas dessa criança para que ela domine o código linguístico. Mas se você pegar uma criança com 4 anos que não fala, né, por várias questões etiológicas e patológicas, você vai sempre pensar na estimulação. Mas você precisa pensar em modificar as respostas do meio, certo? Desculpa, em modificar as ações do meio para essa criança começar a dar novas respostas, ok? Então, o foco é sempre olhar para o que essa criança já tem. Você identificando o que essa criança já tem, você vai entender mais se é uma estimulação ou se é uma intervenção, ok? Isso, sensorial, nervoso, muscular, muito bem. E aí a gente começa a entender que um desses 4 principais sistemas é o sistema respiratório, ok? Então, nós fonos precisamos entender o impacto que o sistema respiratório tem no desenvolvimento de linguagem e de fala da criança. Tanto no sentido do desenvolvimento motor de fala, né? Mas também na questão do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, uma criança que não dorme bem, ela não vai aprender bem. Por quê? Porque o sono está diretamente ligado com a parte do sistema nervoso descansar, reter as memórias importantes do dia e desfazer das que não são importantes. Então, o cérebro que não desliga, ele tá sempre mais agitado. Por exemplo, o meu não para. Por isso que hoje eu tô assim, até com essa cara de cansado.
quando eu tô em semana de fazer aulas, quando... Aí tem o Gustavinho também, né? Então, pensa nisso tudo numa criança que precisa aprender, né? Nós, como adultos, quando a gente não dorme direito, a gente consegue dar uma, né, uma disfarçada nisso, porque a gente já tem esse conteúdo, nós já temos a capacidade de manipular essas informações, de entender, nós já temos controle inibitório, mas a criança não. Então, saber se uma criança está dormindo bem e por que não está é importantíssimo. E às vezes na prática clínica, a forma como a gente pergunta isso para os pais, fica aquela sensação de que tá tudo bem. Mas a gente tá vendo uma criança com olheira, a gente tá vendo uma criança mais cansada, ou mais agitada, ou mais dispersa. Então a gente precisa entender a rotina da criança. Por exemplo, eu já atendi crianças que a rotina, ela era ela ir dormir 11 horas da noite, com aula no outro dia, entendeu? Ou então com terapias no outro dia. Então, uma criança ir dormir 11 horas, a gente sabe que não é o certo, mas é a rotina da família. Então, como a gente vai ajustar isso? Porque não é o problema a criança dormir pouco, aqui não é a quantidade de horas, aqui é a hora que a criança está indo dormir, porque ela já perdeu muito tempo de produção do hormônio mesmo do sono que ajuda até no crescimento dela. Né? Tem estudos que mostram que a criança ela começa a produzir melatonina por volta das 6 horas da tarde. Então, uma criança que vai dormir 11 horas, qual é o impacto disso na vidinha dela no outro dia? E o quanto que nós fonos estamos atentas a isso, ajudando os pais, conversando com muito carinho, com muito amor, né? Sempre entendendo que cada família tem uma rotina, uma logística, mas que isso influencia no nosso trabalho, influencia no que essa criança precisa. Ok? Então, o sistema respiratório é muito importante. Falei do sistema muscular, o quanto que esse sistema muscular ele é importantíssimo, certo? Para a movimentação da criança, para a capacidade, inclusive, de propriocepção, de noção do corpo no espaço, de força, de agilidade, ok? O sistema sensorial, que eu falei na aula de ontem, que nós temos 10 sistemas que vão aí receber as informações e processar as informações que vêm do meio. Então, nós fonos vamos trabalhar a partir do momento que essas informações sensoriais já atravessaram a criança. Então, nós precisamos entender desse processo, dessas experiências que vão atravessar essa criança através dos sentidos sensoriais. E são em torno de 10, que na aula de amanhã eu vou falar mais sobre cada um, a importância para o desenvolvimento de fala e de linguagem, e pretendo já dar algumas ideias específicas de terapia para planejamento terapêutico. Tem muito conteúdo, gente, tem muito conteúdo, tá bom? E o outro sistema é o sistema nervoso central, que esse nós fonos precisamos muito entender, principalmente das habilidades executivas, das habilidades de linguagem compreensiva, associadas com a parte motora de fala, onde acontece cada uma dentro do cérebro dessa criança, né? É claro que o cérebro ele acontece como um todo, mas existem algumas áreas que elas são muito mais ativadas dependendo do estímulo. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender, por exemplo, como que uma sinapse acontece, através do quê? Porque o nosso trabalho vai ser buscar que o cérebro dessa criança crie mais sinapses e conexões, redes neurais. Não é? Porque uma criança para aprender e se desenvolver não tem outra forma a não ser através dos neurônios se conectando, fazendo mais conexões. Então, nós fomos, quando criamos uma estratégia terapêutica dentro de um objetivo, nós precisamos também pensar no funcionamento cerebral dessa criança. E aí nós vamos entrar mais dentro desse assunto amanhã, tá bom? Às 9 horas, onde nós vamos falar mais do sistema nervoso central, mais do sistema sensorial, já pensando em planejamento terapêutico. Combinado, gente? Então, ó, foi um prazer estar com vocês. Vejo vocês amanhã, tá bom? Deixa eu correr, porque agora é missão mãe, buscar Gustavinho na escola. Até mais, gente. Tchau!